Ei, meninos e meninas do Senhor Jesus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa tarde. É com muita alegria que eu venho nessa tarde deixar um abraço para vocês e agradecer a vocês que estão comigo já há bastante tempo, tem me dado muita força aí no canal e tem valido a pena estar com vocês, né? Aos poucos eu tenho formado aí um laço de amizade muito importante com muitas pessoas e é com orgulho que eu falo isso, né? Vamos pôr aí 98%, ou se bobear 99%, não vou falar 100%, porque eu tenho alguns amigos homens aí que são maravilhosos, né? Mas então eu gostaria de agradecer porque a maioria, mulheres, que me aceitaram lá nos canais, me aceitaram na família, YouTube, né? E muitas ali têm intimidade de conversar comigo assim, de uma forma que é só amigos íntimos que conversam. Isso é muito bom, né? Isso é uma honra para mim, porque nesse mundo que a gente vive, por causa da falta de respeito de homens, né, com relação às mulheres, ainda existe isso, né, infelizmente. Então, muitas vezes tem uma certa resistência para poder aceitar. Inclusive, eu já ouvi falar que tem algumas mulheres que tem canal que elas só aceitam mulheres. Por causa de quê? Por causa dessas coisas. Às vezes já tiveram decepções, né? E com certeza marcam, né? Machucam. Então perdem a confiança. Mas comigo não aconteceu e nem vai acontecer, em nome de Jesus. Porque eu reconheço o valor de cada uma de vocês. Muito obrigado. Jesus abençoe cada uma de vocês e abençoe meus poucos amigos, mas amigos de verdade, que estão comigo já há muito tempo, viu? Laerte Bas, o Elton, canal Novos Colecionadores, e o Rucão, e vários outros aí, viu? Deve ter aí na faixa de uns 15 amigos aí, e alguns de outros países. Mas esses aí é que estão sempre mais ali comigo. Então vamos lá. Em Gênesis, capítulo 37, eu vou lendo parceladinho porque são vários, então eu vou ler só as partes mais importantes aqui para a gente falar sobre José do Egito. O que Deus fez e o que Deus faz na vida daqueles que o temem, que o respeitam, que o honram, que o têm como o seu alicerce. Aqueles que falam e que sentem no seu coração a necessidade de agradar a Deus. E assim foi José do Egito. Nada que aconteceu na vida dele foi por acaso, né? Porque na Bíblia fala, mas Deus era com ele. Então tudo que José passou, né? Ele não estava só, porque é assim. Quando você está com Deus de verdade, você tem um encontro com Deus de verdade e esse Deus é tudo para você, pode ter certeza. Você vai passar por provas e provas difíceis. Porque quando alguém te falar da palavra de Deus e falar assim com você, se você que não tem costume aí de ler a Bíblia, não conhece a Deus, se você conhecer e passar a servir, seguir, for aprendendo e desenvolvendo ali o seu entendimento segundo o Espírito Santo, nunca mais você vai ter prova. Esses problemas pelos quais você passa, eles vão acabar. Não é verdade. Você vai passar por muito mais provas quando você conhecer a Deus. Porque Deus não vai te blindar das coisas deste mundo. Porque você está aqui para viver como todo mundo. Você que tem que... eu falo você, mas é como se estivesse falando comigo mesmo. Nós temos que nos desviar do mal. Reparaste no meu servo Jó? Um homem que se desvia do mal. Não é dizer que o mal não chegava até Jó, não. Jó tinha oportunidade de fazer tudo o que ele quisesse. Tinha dinheiro, tinha poder, tinha respeito. Ele poderia fazer o que quisesse. Ele era um homem poderoso. Mas Jó optou por ser humilde. Jó optou por servir a Deus com todo o seu amor. É isso que importa. A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida.
E outra coisa, antes de começar aqui, eu quero falar com vocês uma coisa. Prestem bastante atenção. Outra coisa que as pessoas falam é: se você... Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer. Jesus quer. Mas você não dá oportunidade para Jesus. Jesus precisa de oportunidade. Jesus precisa da sua ajuda. Você precisa deixar Jesus trabalhar. Se Jesus não consegue, senão Deus não consegue, meus irmãos, mais uma bobagem. Porque nada, nem ninguém pode frustrar os planos de Deus. Isso também aconteceu na vida de José. Olha bem para vocês verem. Israel amava José mais do que todos os seus filhos. Jacó amava José mais do que todos os seus filhos. Porque ele era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica diferenciada de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Cuidado com quem você conta, para quem você conta os seus sonhos, com quem você compartilha as suas vitórias. Porque muitos não gostam de saber que você está bem, de que você conquistou algo, de que você está em busca de uma conquista. Então, não confie em todo mundo. E isso vale até para familiares. Você tem que compartilhar suas coisas com quem você realmente confia e com Deus primeiramente. Muitas coisas é só com Deus, né? Olha só, ele foi contar o sonho para os irmãos e disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que nós estávamos atando os nossos molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois deveras reinar sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isto, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, o repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viveremos eu, sua mãe, seus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos mais o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar as ovelhas lá no pasto, né? O rebanho lá no pasto. Foram eles para lá. Vamos cortar caminho aqui. Mas aí disseram, o pai mandou José que José fosse atrás deles, né? Olha lá. Vai lá ver como é que está o rebanho. Vamos lá. Assim enviou-o a Hebrom. E José veio a Siquém. E achou um varão pelo caminho que falou por onde os irmãos estavam, né? Vamos lá. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi dizer que vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis que lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu. Veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Ruben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. E também lhe disse Ruben: não derramarei sangue. Lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mão nele para livrá-lo das suas mãos, e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José, seus irmãos, tiraram a José a sua túnica de várias cores que o pai deu, e o lançaram na cova. E José, fala em outra parte que José, desesperado, pedia que me tirasse, que me socorresse. Ele ficou desesperado. Os próprios irmãos falam. E nós nada fizemos. Sabe o que eles fizeram? Quando jogaram José lá dentro e José pediu socorro,
eles comeram pão, enquanto José estava lá nesse aperto. E levantavam os olhos e olharam, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vendemos e vamos ganhar um dinheiro com isso. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e o alcançaram a José na cova e o venderam por 20 moedas de prata. E assim José foi levado ao Egito. Então vamos lá. Olha só. José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito. O eunuco do faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor, o egípcio, vendo, pois, o Senhor. Então, o que acontece? O José foi levado pelos ismaelitas, vendido pelos irmãos, salvo por Rúben, porque eles iam matá-lo, Rúben não permitiu. Lançaram na cova, foram comer e iam deixar ele lá. Pegaram as roupas, pegaram a túnica especial, colorida, que o pai deu para ele, rasgaram, como se fosse uma besta fera, como eles falam aqui, né? Podia ser qualquer animal selvagem, e sujaram de sangue de um animal, que eles mataram, e tramaram de seu coração: vamos levar e falar que ele foi morto. E assim fizeram, mas eles venderam, né? Além de falar, não vão matar, não vão sujar a mão, não, com a ordem de Rúben. Não vamos matar, não, vamos levá-lo para vamos vender para os ismaelitas que vêm. Os ismaelitas o compraram, levaram, chegou lá, Potifar o comprou, e ele foi trabalhar na casa de Potifar. E Potifar, observando que ele era super inteligente, deixou todas as suas coisas na mão dele. E ele era um jovem. E aqui na Bíblia fala que ele era um jovem muito bonito, formoso em aparência, agradável de se ver. E o que acontece? Estava tudo bem para José na casa de Potifar. Mas, por ele ser jovem, inteligente e bonito, a esposa de Potifar o cobiçou. E não só o cobiçou, como chegou para ele, como mulher do Potifar, que era o seu patrão, né? Ela, na autoridade de patroa, falou com José: deite-se comigo. Ela não pediu, ela ordenou. E José saiu fora, é lógico, José é um homem temente a Deus. E isso não foi uma vez, a Bíblia fala que isso foi constante. Ela sempre falando: deite-se comigo, José, deite-se comigo, José. E José, por tanto resistir, por amor a Deus, ele mesmo fala: como eu poderia fazer isso com o meu Senhor? Não é nem com o marido dela e nem com ela, é com o meu Senhor, que é com Deus que eu sirvo. Quer dizer, o pecado muitas vezes é uma opção, né? Porque a pessoa pode falar assim: mas eu fui muito tentado, por isso que eu caí. Não. Quem tem o objetivo verdadeiro de servir a Deus, ele tem que lutar contra o pecado, porque as tentações vêm sim, elas vêm para todos, mas muitas vezes cair é uma opção. Muitas vezes a gente até arruma uma desculpa para falar assim: bom, não teve jeito. José poderia ter caído porque a mulher era patroa dele, ela era poderosa também, ela era uma horta, ela poderia prejudicá-lo de outra forma e ninguém ia ver, ninguém ia falar nada, porque senão ela não faria isso, que ela poderia morrer também, se ela estava falando, porque tinha segurança que poderia, né? Ele poderia ter falado, e com certeza esse homem, ele não tinha casado com uma mulher qualquer naquela época, que qualquer um que detinha um poder na sua mão naquela época, ele escolhia, né, a dedo a mulher pela beleza. Muitos tinham várias mulheres, né, mas todas bonitas, e essa mulher com certeza era uma mulher muito bonita também. Mas José não foi. A tentação pela beleza não o pegou, a tentação pelo poder dela de obediência, a obediência dele a Deus era maior. E, como se não bastasse tudo isto, um dia ele teve que ir nessa casa sozinho. Não tinha ninguém lá, e com certeza ele evitava de ficar perto dela, né? Lógico, ele sabia que as intenções dela. Então o que é que acontece? Ele
teve que ir, chegou lá, ela talvez imaginou que tivesse alguém lá, mas aqui na Bíblia fala que não tinha ninguém lá, a não ser ela. O que acontece? Ela pegou José na marra, porque José não ia ficar. Ela já tinha falado várias vezes, deite-se comigo, e José não quis. Quando José chegou, ela o agarrou, e ele, desvencilhando dela, puxou, saiu do braço, a roupa dele ficou nas mãos dela. E o que ela fez? Quando viu que realmente nem agarrar estava tendo jeito, ela conspirou contra ele, falou mentira, caluniou e colocou José como o culpado. José tentou me agarrar e fazer o que ela queria fazer com ele. Ela falou que José queria fazer com ela. José foi parar lá numa prisão, olha só. O escolhido de seu pai, o preferido de seu pai, o filho amado de seu pai, temente a Deus, traído pelos seus irmãos, enganado pelos seus irmãos, ameaçaram matá-lo, jogaram numa cova, foi vendido como escravo. Depois de ser vendido como escravo, ele foi vendido de novo para Potifar. Depois de Potifar, lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar apronta isso tudo com ele, ele é lançado na prisão. Não morreu porque Deus tinha projeto na vida dele, porque ninguém morre. Se Deus tiver um projeto na vida dele, aquele projeto vai se cumprir. Os apóstolos morreram, mas o projeto que Deus tinha na vida deles foi cumprido. Porque eu vou repetir, os planos de Deus não podem ser frustrados. Então não tema. Se Deus tem um projeto na sua vida, ele vai cumprir. Se ele começou uma obra na sua vida, ele vai terminar. Porque Deus é poderoso. E nada, nem ninguém, nem a morte, nem o porvir podem frustrar os planos de Deus. Então, eu até sorrio que eu falo isso, porque é muito forte, gente. Isso não é uma coisa simples que eu estou falando, uma coisa assim que a gente pode falar, é até legal isso aí. Não, não é legal, não. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Isso é motivo para eu e você nos alegrarmos e buscarmos a face do Senhor, porque vai cumprir na sua vida e na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, da sua esposa, na vida de todos aqueles que você ama. Quem que você ama? Quem que você ama? Eu amo a vida, eu amo meu filho, eu amo tantas pessoas que me querem bem e, de certa forma, eu tenho que amar também meus inimigos, mas o amor que eu tenho por eles é um amor diferente, é lógico que não é o mesmo amor, do que aqueles que estão próximos a mim, o amor que eu tenho pelo filho, o amor que eu tenho pela vida, é o amor da gente desejar para eles o bem. O amor que a gente tem pelo inimigo é um amor da gente falar assim, eu quero para você o mesmo que eu quero para mim. Seja feliz, ore por ele, interceda por ele. Fuja de pagar o mal com o mal. É o que José fez aqui com os irmãos dele depois disso tudo que eles fizeram com ele. Vamos chegar lá. Então o que acontece? José foi parar na prisão, mas olha só, ele poderia ter morrido, né? Por ele ter feito a coisa lá, segundo a mulher do Potifar, o Potifar poderia ter matado ele, ou mandado matar. Mas não foi feito isso, né? Ele foi para a prisão, quer dizer, os planos de Deus estavam na vida dele, igual fala na Bíblia, mas Deus era com ele, mas no entanto ele foi para a prisão. Mas como você explica isso? Deus é com José e José foi parar na prisão. Pois eu falo para vocês com toda segurança. Não é porque Deus está comigo, não é porque Deus está com você, que você não vai passar pelo vale, porque Deus prova os seus. Deus prepara, porque quando você passa pelo sofrimento, quando você passa pelas lutas, espiritualmente você se torna mais forte, porque você busca a face do Senhor. Porque quando eu e você estamos bem, financeiramente, de saúde, tudo vai bem, nós temos uma tendência a relaxar, a baixar a guarda, a viver uma vida mais confortável e desleixada. Prestem atenção, ninguém busca a Deus verdadeiramente quando tudo vai bem. Ele pode até buscar, mas é porque lá atrás ele já passou por sofrimento, ele sabe que o Senhor é Deus. Então quando ele está lá em cima de novo, ele lembra, eu estou aqui porque o Senhor me trouxe. Mas uma pessoa que sempre
teve só coisas boas na vida dele, nunca passou por lutas. Existem pessoas assim, acredite, que nunca passaram por dificuldade. Vocês não vão ver falar de Deus. Vocês não vão ouvi-las falar do Senhor, porque eles não buscam a face do Senhor, porque nem interessa me ouvir. É igual uma palavra dessa aqui que eu estou falando para ele, não interessa, que isso aí não me interessa. Eu vou ver falar de carro, eu vou ver falar de viagens, eu vou ver falar de curtição, eu vou ver falar de vida. Porque nós, seres humanos, nós temos essa natureza na carne de querer satisfazer o agora. E tudo que é pro agora, que é para a nossa alegria agora, física, sentimental, né? Geralmente ela é carnal. Ter inclui tudo, né? Carro, casa, bom casamento, bom namoro, bom emprego, né? Boas roupas, né? Boas viagens, bons lugares, boas companhias, né? É dessa forma que a nossa carne deseja. Não que seja errado querer essas coisas, mas tem gente que só quer essas coisas. Aí que está a diferença. É onde você coloca o seu coração. Então vamos lá. José foi parar na prisão, e aí o que aconteceu na prisão? Um prisioneiro que estava junto com ele conheceu José e viu que José tinha um dom de revelações. E ele falou assim: fale de mim lá para o faraó, porque esse homem era copeiro do faraó. Então foi lá. Ele saiu da prisão e voltou para lá. E não falou de José, foi nada, e José continuou lá na prisão. Que esquece, né? Os amigos ali muitas vezes não lembram da gente na hora que é para lembrar, né? Só naquela hora que tá ali na dificuldade. Caiu lá na coisa boa, lá na vida boa e esqueceu dos amigos, né? Acontece muito isso. Então, fiel 100% é só o Senhor Deus, né? Que nos abandona em hora alguma, em momento algum. Mesmo a gente muitas vezes virando as costas para Deus. Então, o faraó teve um sonho e falou assim, ninguém conseguiu revelar esse sonho, e o sonho incomodava tanto o faraó. Mas sabe por que o sonho incomodava tanto o faraó? 2 sonhos, mas os 2 sonhos eram um só sonho. Por quê? Porque Deus estava no negócio. Deus estava, desde lá quando pegaram José, lançaram José na cova, venderam José, foi para a casa de Potifar, aconteceu tudo isso, a mulher de Potifar fez o que fez, ele foi parar na prisão, e o sonho do faraó, tudo está nos projetos, nos planos de Deus, que não podem ser frustrados. Então, o copeiro se lembrou, eu sei quem pode falar desse sonho, tem um homem lá na prisão que tem o dom, ele consegue. Então mandaram chamar José, e José falou das espigas de milho, né? Das espigas magras, as bonitas comiam as outras, né? E as magras. E as vacas também. Igual tem um sonho aí. Então interpreta os sonhos do faraó. Vamos ver aqui. Vamos ver onde é que fala aqui dos 2 sonhos. Ó. Contai-me, peço. Aqui, ó. Contai-me, peço vós. Então contou o copeiro Moro o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face. E na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando da sua flor, saíam os seus cachos e amadureciam em uvas. E o copo do faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e espremia, e o copo do faraó, e dava o copo na mão do faraó. Isso é o sonho do copeiro. Então disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são os 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, o faraó te levantará a sua cabeça e te restaurará ao seu estado, e darás o copo de faraó da sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Ele já profetizou ali, ó, profetizou não, ele revelou, desvendou o sonho com o dom que Deus deu para ele, para o copeiro, que o copeiro ia sair da prisão, né? José interpreta o copeiro lembrou dele, por causa que o faraó falou que queria achar alguém que interpretasse o sonho, então foi lá José, né, o copeiro lembrou dele, chamaram José, vamos lá. Eis que subiu um rio, olha o sonho que o faraó contou para ele, olha aí. Eis que subiam do rio 7 vacas formosas, à vista, e gordas de carne, e pastavam no prado. Eis que subiam do rio, após elas, depois delas, outras 7 vacas feias, e vista, magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio.
E as vacas feias, avistas e magras de carne, comiam as 7 vacas gordas. Então acordou o faraó. Olha só, as vacas magras comeram as gordas. E a mesma coisa, eu não vou ler aqui que é muita coisa, aconteceu com as espigas de milho. As espigas miadas comeram as gordas. Então o que era isso? E o José fala, virão 7 anos de muita fartura como nunca se viu no Egito. Mas depois virá um tempo de muita luta e de fome sobre toda a terra. É bom que o faraó coloque alguém para administrar os 7 anos de fartura, para que nos 7 anos que virão, o mundo inteiro vai precisar do Egito, e o Egito vai ter que ter reserva. Então o faraó, olhando aquilo, falou assim, bom, não vejo ninguém melhor do que José, ou seja, melhor do que você. E o colocou como governador, e como poderoso lá. E José fez prosperar o Egito. E através disso, veio a fome depois dos 7 anos. Olha só o tempo que passou na vida de José desde que ele veio da escravidão. Só os 7 anos de fartura foram, né? Só que já foi 7 anos. E o tempo que ele ficou na prisão, o tempo que ele ficou na casa do eunuco, né? Então já foram muitos anos, fala aqui de 17 a 30 anos. Então veio a fome. Olha bem, olha os planos de Deus na vida daquele que o tem. José passou por aquilo tudo e hoje é grande no Egito. Bom, e os irmãos vieram ao Egito por ordem do pai para buscar alimentos. E José os reconheceu, mandou que trouxesse o irmão também e prenderam o irmão e depois teve que trazer a família. Quando eles perceberam que José se revelou a eles, eles temeram. Por quê? Fala assim, ele vai nos matar por causa do que nós fizemos lá atrás. Mas sabe o que José fez? José falou assim, Deus tinha um plano na minha e nas nossas vidas, algo maior, por isso vocês foram usados. Então, tudo o que acontece na vida daquele que teme ao Senhor, como está escrito, né? Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. José falou para eles aqui, vocês tinham que fazer isso, fazia parte do plano de Deus. José os perdoou, os abraçou, chorou muito junto com eles, trouxe a família dele toda para o Egito e deu o melhor da terra para eles. Deu os melhores lugares, 75 pessoas, né? Segundo o que fala. O faraó deu essa ordem para ele, que ele poderia ficar com a sua família e dar o melhor para ele, escolheu o melhor para ele. Faraó põe José como governador do Egito. Os irmãos de José descem ao Egito de novo. Olha aí, só vocês lerem em Gênesis, a partir de 37. Os irmãos de José voltam ao Egito já em 42. Em 43, os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Os irmãos de José jantam com ele. A astúcia de José para deter os seus irmãos, igual segurou o seu irmão mais novo. A humildade súplica de Judá. José dá-se a conhecer a seus irmãos, onde ele se revela aos seus irmãos, sem ódio no coração. Ele perdoou aqueles que queriam matá-lo e jogaram em todo aquele sofrimento, porque ele reconheceu que tudo aquilo que ele passou de dificuldade na sua vida foi para ele chegar na posição que ele estava, porque Deus tinha um projeto na vida dele, não só para o bem dele, mas para o bem de todos aqueles que Deus quis alcançar. Porque José, quando foi usado por Deus e abençoado por Deus, ele abençoou muitas pessoas através de José. Então, quando as provas vierem na minha e na sua vida, lembre-se, as provas que Deus manda para você não é para te destruir, é para te fortificar. Lá na frente, ainda que você não entenda, igual José estava na prisão, você vai entender lá na frente que o Senhor é Deus. Por que eu estou falando isso e posso afirmar para vocês? Eu já falei num vídeo aí para trás, eu não lembro qual que foi, mas eu fui uma pessoa que nem adotada eu fui criado pelas casas dos outros. E não é exagero não, eu fui criado em casas dos outros. Eu até me identifico com uma parte de uma música que fala assim, eu morei em tantas casas que nem me lembro mais.
Eu não me lembro de algumas casas, realmente, porque eu comecei a rodar em casa de pessoas e não foi aquela... Eles não me abraçavam, que gracinha, vai morar com a gente aqui, é o xodó da família. Não, eu era um estranho na casa, eu ficava pouco tempo numa casa, eles me mandavam para outra, porque naquela época não tinha negócio de tutelar, e isso foi de um tempo para cá. Na minha época, que se lasque lá para lá, quem tiver no sofrimento, filha, tinha que se virar. Só que eu tenho uma vantagem, graças a Deus. Na minha época não tinha a criminalidade que tem hoje. Tem gente que fala, do jeito que você foi criado, nossa, você foi maravilhoso de não mexer com coisas erradas. Mas não tinha. Colegas, pouquíssimos amigos que eu tive quando criança não roubavam. Não mexia com droga, porque não tinha droga, ninguém conheceu droga. Era só, o quê? Coisas pequenininhas, coisa que hoje em dia não... Molecagem, coisa que menino faz pra rua fora. A maior travessura que eu fazia era apertar a campainha na casa dos outros e sair correndo. Quando dava, né? Quebrar a lâmpada de poste, quebrar a lâmpada de janela, quebrar vidro de janela, essas coisas eu já fiz. Né? Não é bonito não, mas eu já fiz, viu, gente? Então é o seguinte, Deus me trouxe onde? Né? Eu não beneficio muitas pessoas igual o José, mas hoje eu tenho a graça de poder falar da palavra de Deus para vocês. Falo na minha igreja, falo na rua, prego na rua, quando eu tenho oportunidade, através da minha igreja, a Assembleia de Deus, né? Que é onde eu congrego. E Deus me deu essa casa que vocês estão vendo aqui atrás, parte dela. Eu estou fazendo uma outra casa lá na frente, né? Que eu pretendo alugar. Aí tem uma casa lá, que já tem um vídeo aí, um último vídeo, e estou aumentando mais ainda. Então o que acontece? Eu nunca tive roupa para vestir, eu tinha algumas pecinhas que alguém me doava. Então, hoje eu tenho roupa, tenho casa, tenho comida, tenho um filho. E como é que é esse negócio? Será que é porque eu sou muito inteligente, eu sou um trabalhador, sou muito esforçado? Não, é porque a graça de Deus me alcançou. A misericórdia de Deus me alcançou. Porque eu não sou merecedor de nada. Mas ainda assim Deus me deu. Porque Deus é assim. Deus é tão bondoso, mas tão bondoso que eu e você não podemos explicar a bondade de Deus. Nós só podemos falar isso. Ele é tão bondoso. Tamanha a graça de Deus. Né? Então, pensa bem. O Senhor Deus pode fazer maravilhas na sua vida e às vezes já está fazendo e você nem está vendo. Às vezes você nem é grato pelo que você tem hoje. Lembra do que você tinha antes. Aí você vai ver que o Senhor já agiu na sua vida. Se você está passando dificuldade agora, lembre-se que lá na frente vai vir o melhor. Mas o melhor que a gente fala está igual essas igrejas que pregam prosperidade. Você vai ser rico ainda, você vai ter muita coisa. Não é nada disso, não. Deus vai te dar algo muito maior que esse mundo não pode comprar, o dinheiro não pode comprar, o ouro e a prata não pode comprar. Ele vai te dar o conhecimento da verdade, da vida, que é Jesus Cristo. E você vai alcançar a vida eterna, onde o ouro e a prata não entram, onde a ganância, a corrupção desse mundo não entram. Não invejem aqueles que vivem no conforto e vivem no luxo, igual grandes políticos, né? Grandes nomes, né? Grandes atores, grandes profissionais que têm muito bem remunerados e nunca mencionam o nome do Senhor. E muitos até falam, o Senhor não existe. Tudo é obra do Big Bang, de uma explosão, e aí veio a teoria da evolução e outras coisas mais. O Senhor não é Deus, isso é invenção do homem, Arca de Noé, e vem Adão e Eva. Meu Deus, tanto quanto a lorota, não tem nada disso. A ciência explica tudo, pois toda a ciência, o descobrimento de tantas coisas, as invenções e grandes coisas, tudo, aquele que é realmente sábio, vê que tudo leva a Deus, tudo leva a Jesus Cristo, tudo leva a algo maior por trás de tudo isto. E maior por trás de tudo isto é o Senhor. Senhor dos Exércitos, e Ele é na sua vida. Então, para a gente não render mais aqui, porque é grande isso aqui, tá, gente? Tem muita coisa aqui ainda. Então, eu vou resumir. O Senhor Deus, Ele tem projeto na sua vida, Ele vai cumprir. E as provas que você passa, olha só, eu falei que as provas que você passa, você não fica, você passa. Porque está escrito em Salmo 91, eu estarei com Ele na angústia, nas provas e nas lutas. Eu estarei com Ele lá.
Deus não vai estar com você para te livrar, para você não passar por provas, não. Ele vai estar com você na prova. E as provações de Deus não é contra você, ela é por você. E você vai vencer, no nome de Jesus. Creiam, nada é em vão na sua vida. Lembre-se de José do Egito. Lembre-se que ele foi rico, próspero, teve família, ajudou todos os seus familiares e toda a nação e todo o mundo, porque o Egito sustentou o mundo na época com o que foi juntado em 7 anos através de José, através de Deus. Tranquilo? Então o que você está passando, como eu falei aqui que eu já passei na minha vida, sofrimento foi grande, eu venci pela graça de Deus e você vai vencer também. Se vier prova na minha vida, eu sei que eu vou vencer de novo. E se eu morrer sem vencer, eu sei que a vitória maior é no céu, é na glória. Amém e graças a Deus. É isso aí, gente. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Ouçam e deem crédito à palavra do Senhor, porque dela vem a sua salvação através do conhecimento da verdade. Porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra do Senhor. Amém e graças a Deus.